Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração, os tipos de respiração que existem, quais são os grupos de animais que têm cada tipo de respiração e falaremos sobre a respiração humana e troca gasosa. Então acompanha aí com a prova. Primeiramente, existem os dois tipos de respiração, que é a respiração celular e a respiração sistêmica. A respiração celular é exatamente todas as reações de oxidação que acontecem no interior da célula, com a função de produzir energia a partir de moléculas orgânicas. Então, essa respiração celular, ela depende das moléculas de glicose que nós obtemos através da alimentação e também do oxigênio que nós obtemos através da respiração sistêmica. Já essa respiração que a gente chama de sistêmica ou fisiológica, ela consiste nos processos em que vão envolver as trocas gasosas. Então, obtemos o oxigênio e liberamos gás carbônico. A respiração celular depende da respiração fisiológica e a respiração fisiológica depende da respiração celular. Elas são assim conectadas. Vamos comparar então esse tipo de fisiologia da respiração. Durante a respiração fisiológica, o sangue pode ou não participar do transporte dos gases respiratórios. Então, ela pode ser uma respiração direta ou uma respiração indireta. A respiração direta é quando o oxigênio ele vai direto para as células e tecidos. Já a indireta, o sangue ele vai ser transportado por algum pigmento. Então, olha só, na respiração direta, o sangue ele não participa no transporte desses gases, o oxigênio ele é diretamente direcionado para as células e esse processo pode acontecer por difusão, por meio da superfície externa ou alguma estrutura especializada que vai fazer com que o oxigênio vá direto para a célula. Já a respiração indireta, o sangue ele vai ter um pigmento respiratório que é capaz de transportar o oxigênio para as células, semelhante à nossa respiração. Ela é indireta. A hemoglobina, ela encaminha o oxigênio, ela transporta o oxigênio para as células. E tem também outro pigmento chamado hemocianina, que também faz esse tipo de transporte de gás oxigênio. Com relação à difusão, ela pode ser a difusão simples, que é exatamente aquela troca aí de substâncias sem gasto de energia, que é um tipo de respiração direta onde os gases vão atravessar a membrana da célula de acordo com as diferenças de concentração, aquele transporte passivo que a gente conhece. Esse tipo de difusão, esse tipo de respiração acontece nos seres vivos que têm uma única célula. Então, o gás oxigênio entra e o gás carbônico sai. Na medida que o gás carbônico também pode entrar e o gás oxigênio também pode sair. Esse tipo de respiração é direta, não tem pigmentos, porque são seres vivos com apenas uma única célula. Então, a gente tem a entrada e saída desse gás oxigênio. Já a respiração cutânea, ela também é uma respiração direta. É bem parecido com a difusão, só que acontece em organismos com mais de uma célula, organismos pluricelulares. Então, as trocas gasosas, elas são feitas através da pele, através da epiderme, que é esse revestimento do corpo desse ser vivo. E ela pode ser uma respiração cutânea direta ou indireta. A respiração cutânea direta acontece nos poríferos, nos quinidários, nos plateumintos e nos nemateumintos. Então, o oxigênio atravessa a pele e vai direto para os tecidos mais profundos. Não tem distribuição através de pigmentos. Agora, a respiração cutânea indireta acontece nos anelídeos e nos anfíbios adultos. Então, o gás, ele vai entrar aí na corrente sanguínea, e nos vasos sanguíneos, e ele vai ser transportado para as células através de algum pigmento. Então, ele vai ter um transporte, por isso que a gente chama de respiração indireta. Já o tipo de respiração traqueal, ela tem a respiração direta, onde a gente vai ter vários tubos formados de quitina que vão se ramificar e invadir os tecidos. Então, os gases vão direto para as células. A gente vê esse tipo de respiração nos insetos, por isso que eles são extremamente rápidos, nos quilópodes e diplópodes, que também são artrópodes. Então, a gente vê esse tipo de entrada de gás através desses tubinhos e vai chegar no tecido diretamente, não precisando de um pigmento. Vale lembrar que esses animais possuem um líquido circulante que a gente chama de hemolinfa, mas a hemolinfa ela não tem função de encaminhar gases respiratórios, por isso que a respiração traqueal ela
para esses animais ela é direta. Então, o ar entra e vai direto para as células, sem ter um pigmento transportador. A respiração filotraqueal, também é chamada de pseudopulmões, acontece da seguinte forma, né, das aranhas. Vamos lá. Na região ventral do abdômen tem um parzinho de estigmas que se comunicam com umas cavidades ricas em vascularização. Lá tem a troca gasosa entre a cavidade e o sangue. Então, esse tipo de respiração, ela é indireta. O arzinho entra, vai entrar nessa vascularização, nesses vasos sanguíneos, onde a gente vai ter essa troca de gases nessa cavidade e o sangue. E o sangue começa a distribuir esse gás para todas as células do animal. Então, a gente tem esse tipo de respiração filotraqueal nas aranhas. Os poros respiratórios, por onde entra os gases, e aí vai ser distribuído através desse sistema circulatório. A respiração branquial é uma respiração indireta também, que é uma respiração adaptada para animais aquáticos, para o ambiente aquático. Tem vários filamentos delgados, né, bem pequenininhos, chamados brânquias, né, e que são cobertos por uma epiderme. Essa estrutura tem bastante vascularização que captura o oxigênio que está dissolvido na água e também elimina o gás carbônico após o processo respiratório. A gente encontra a respiração branquial em peixes e em anfíbios jovens que ainda não passaram para o ambiente terrestre. Então aqui a brânquia, né, de um peixe ósseo, cheio desses filamentos aqui fininhos, que são exatamente ricos em vascularização para receber esse oxigênio do ambiente. A respiração pulmonar, ela também é uma respiração indireta, porque o gás ele vai circular dentro de um pigmento. É uma respiração que vai ser adaptada para animais de ambiente terrestre, e o pulmão tem várias vascularizações nas suas paredes internas. O pulmão tem várias estruturas importantes que vão participar desse mecanismo respiratório. A gente encontra a respiração pulmonar nos anfíbios adultos, nos répteis, aves e mamíferos. Lembrando que os anfíbios adultos, eles são aqueles que vão ter um pulmão pouco primitivo, porém conta também com a respiração através da pele, que é a respiração cutânea. E os anfíbios, quando estão na sua fase larval de girino, eles fazem a respiração branquial, que a gente viu aqui, anfíbios jovens. Olha só, os pulmões de salamandra, como são pequenininhos e pouco vascularizados, pulmão de rã já é um pouco maior e mais vascularizados, pulmão de sapo também. Agora o pulmão de um réptil, o pulmão de ave, que tem vários sacos aéreos, que é um mecanismo de adaptação para o voo, e o pulmão humano, bem vascularizado, né, com os alvéolos pulmonares aqui. Agora nós vamos falar da respiração humana. O sistema respiratório humano ele é formado por um conjunto de tubos denominados vias aéreas e pelos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa, que a gente chama de hematose. Então essas estruturas, fossas nasais, cavidade bucal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, pulmões, diafragma e músculo intercostal, são todas estruturas que participam da nossa respiração. Então, a gente vai falar sobre as principais estruturas. As cavidades nasais, aqui, essas fossas nasais, elas vão estar conectadas com as nossas narinas, que é por onde entra o ar. Então, elas têm várias terminações nervosas capazes de identificar o cheiro, além de ter uma função de umedecer, filtrar e aquecer o ar que está entrando. Dentro dessas cavidades, tem pelos e muco, que formam o epitélio mucociliar, que tem a função de reter e eliminar as impurezas que possam ter sido inaladas juntamente com o ar. Na faringe, essa estrutura aqui, que é o local também de passagem do ar, é uma região que é comum tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Então, ele é um tubo que permite a passagem do ar para a laringe. E no sistema digestório vai passar o alimento para o esôfago. A laringe, aqui já é específica do nosso sistema respiratório. Ela é protegida por algumas cartilagens e no seu interior tem as pregas vocais, chamadas de cordas vocais. A vibração das pregas vocais com o ar que está entrando vai fazer com que a gente tenha a vocalização, a emissão de sons. Já a traqueia,
O ar passou pela laringe, vai chegar na traqueia. É um tubo com vários anéis cartilaginosos que apresentam um revestimento interno também cheio de cílios e células caliciformes que são responsáveis para quê? Para a eliminação de substâncias e pela produção de muco, também como proteção. Os brônquios são dois tubos formados a partir da bifurcação da traqueia. Então, a gente tem o brônquio aqui que vai para o pulmão direito e o brônquio que vai para o pulmão esquerdo. E a gente tem, então, as mesmas características da traqueia, porém com um calibre menor, ele é mais fininho. Já os bronquíolos, que estão aqui, eles ficam dentro dos pulmões. Esses brônquios, eles vão se ramificar nesses bronquíolos, que apresentam nas suas extremidades umas bolsinhas chamadas alvéolos pulmonares, que é esse que está aqui no destaque, o alvéolo do bronquíolo. E os alvéolos pulmonares, eles são formados por uma fina camada de células epiteliais, pneumócitos, que são envolvidas por várias redes de capilares sanguíneos que a gente está vendo aqui. Os alvéolos, eles permitem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, chamadas de hematose, que é justamente quando o sangue deixa de ser venoso, rico em gás carbônico, e passa a ser arterial, rico em oxigênio. Então, esse processo de hematose, para deixar o sangue arterial, acontece nos alvéolos pulmonares. Olha só como acontece, então, essas trocas gasosas. O ar que chega aos pulmões tem taxa elevada de oxigênio, porque ele veio, do ambiente, e baixa concentração de gás carbônico. Então, o oxigênio passa dos alvéolos para os capilares sanguíneos e o gás carbônico sai dos capilares sanguíneos para os alvéolos. No sangue, esses gases podem ser transportados de formas diferentes, Então, o oxigênio. Grande parte do oxigênio é transportado dentro das hemácias e uma pequena porção é transportada dissolvida no plasma. Então, notem que os gases, fruto da nossa respiração celular, que é o gás carbônico, vão sair através da nossa expiração também pelo alvéolo pulmonar, que vai fazer o movimento contrário. Agora, o oxigênio que está vindo da respiração fisiológica vai passar dos alvéolos pulmonares para os capilares sanguíneos e vai irrigar todas as nossas células com esse oxigênio que vai ser transportado dentro de hemácias ou pelo próprio plasma sanguíneo. A hemoglobina é uma proteína que tem 4 subunidades que a gente chama de tipo alfa e 2 do tipo beta. O radical M, que tem nessa estrutura da hemoglobina, dessa proteína, tem uma grande afinidade ao oxigênio, por isso que consegue carregar, transportar o oxigênio. Quando uma pessoa tem anemia falciforme, que é uma anomalia genética, a hemoglobina ela é produzida de forma anormal. Ela tem aqui, esse formato de foice. Então, as hemácias não conseguem transportar o oxigênio corretamente, esse transporte é prejudicado e faz com que a pessoa ela possa ter dificuldades aí de levar o oxigênio para suas células. Já o gás carbônico, que é outro gás, grande parte desse gás carbônico é transportado dissolvido no plasma na forma do íon que a gente chama de íon bicarbonato. Essa substância ela é formada dentro das hemácias através de uma reação química que acontece. Então, olha só, a gente tem o gás carbônico e água com a enzima anidrase carbônica formando, então, aí essa concentração dessa substância. E aqui embaixo a mesma coisa, aqui é a operação inversa que acontece nos pulmões com baixa concentração de gás carbônico. Aqui é com alta concentração de gás carbônico porque a gente já teve a formação já teve a respiração, então tem alta concentração de gás carbônico. Então essa reação química representa a equação geral reversível da formação aí do que a gente chama de íon bicarbonato. Observe que ele é formado a partir da dissociação do ácido carbônico, que é o H2CO3. Tá certo? Então, pequena parte desse gás carbônico também pode se combinar com a hemoglobina, formando o que a gente chama de carbohemoglobina. E outra parte também é transportada dissolvida no plasma, mas vão conseguir ser eliminados da mesma forma. Como que acontece a ventilação pulmonar? O ar entra e sai dos pulmões devido à contração e relaxamento das musculaturas do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma promove a variação dessa área do nosso tórax verticalmente e o intercostal lateralmente. Então, a gente vai inspirar e expirar. Quando a gente aumenta a superfície, houve a inspiração. Quando a gente diminui essa superfície para eliminar esses gases, houve a expiração.
respiração. Então, olha só como acontece. O ar entrando, aumenta-se o volume, e o ar saindo, diminui-se o volume. Contrai, então, essas musculaturas para que esse ar saia após as trocas gasosas. Como que a respiração ela é controlada? O nosso sistema nervoso que controla a nossa respiração, o nosso sistema nervoso central. Mais específico, o nosso bulbo encefálico, que fica ali na região do nosso encéfalo. Esse centro respiratório, ele é capaz de aumentar ou reduzir a frequência respiratória porque ele vai estar conectado com o nosso nervo frênico. Esse nervo associado ao músculo diafragma. Então, esse controle da respiração se dá por meio de células que a gente chama de quimiorreceptores específicos que vão perceber a variação de gás carbônico no sangue. Então, caso sejam detectadas uma alta concentração de gás carbônico, por exemplo, esses quimiorreceptores, ele vai encaminhar essa informação para o nosso centro respiratório, que é o bulbo, e aí vai estimular a contração do diafragma justamente para quê? Aumente a frequência respiratória. Caso a concentração de gás carbônico no sangue seja baixa, ele vai diminuir esse centro respiratório, vai ser deprimido, diminui-se a frequência respiratória e a amplitude dos movimentos respiratórios. Então, esse controle periférico da respiração é realizado por meio desses quimiorreceptores específicos que conseguem perceber essa variação de gás carbônico no sangue. Então, existem alguns outros quimiorreceptores também capazes de detectar alteração no nível de hidrogênio no nosso líquido cefalorraquidiano, que passa aí na medula. E também receptores que são periféricos, que identificam alteração na pressão do oxigênio no sangue. Então, perceber essas alterações é importante por quê? Porque se os níveis de hidrogênio de gás carbônico aumentam muito, pode acontecer acidose, que é o excesso de acidez, e por outro lado, se os níveis de hidrogênio ou de gás carbônico reduzirem muito, pode acontecer a alcalose, redução da acidez. Então, a respiração é o principal mecanismo de controle do pH do sangue. Quais são os principais quimiorreceptores que a gente tem? São os carotídeos, localizados na bifurcação das nossas carótidas, que são as artérias, e os aórticos, que são os corpúsculos espalhados entre o arco aórtico e a artéria pulmonar.